Estamos de volta para mais um bloco do ATM TV desta quarta-feira. Muito obrigada pelo seu carinho, você que me acompanha pelo canal 10.1 e você que está juntinho aí com a gente acompanhando a nossa live. Não esquece, tá? Segue o canal e compartilhe o conteúdo para que muito mais pessoas possam acompanhar as notícias aqui da nossa região. 19 horas e 7 minutos, chegou a hora da nossa entrevista com o especialista. Nossa convidada de hoje já está por aqui, é a Bianca Vilela. A Bianca é especialista em saúde corporativa e vem bater um papo com a gente muito importante. Hoje é dia 13 de novembro, amanhã é 14, amanhã é dia mundial do diabetes e é uma doença, um problema que é extremamente complicado, um problema que é extremamente difícil para quem tem que lidar com o diabetes e a gente precisa dizer, não é, Bianca? O diabetes é perigoso e pode, infelizmente, custar a vida das pessoas. Por isso a gente precisa falar sobre isso, né? Boa noite para você. Com certeza, pessoal, uma satisfação poder trazer um tema tão essencial para a população e falar de uma doença que acomete muitas pessoas. Além de tudo, além dos perigos do metabolismo e todas as questões atreladas a óbito, a cegueira, é uma doença muito perigosa mesmo, como você mencionou. Mas ela também, em casos iniciais, é uma doença silenciosa. Então as pessoas vão ali tendo problema e muitas vezes não percebem que realmente a doença está evoluindo. Exatamente. E por isso a gente trouxe a Bianca aqui hoje para bater esse papo com a gente, porque a gente vai falar sobre o quanto é importante praticar exercícios e os exercícios são muito importantes, olha só, para combater, primeiro controlar e depois para combater o diabetes, não é, Bianca? Exatamente. A gente tem que lembrar o que é diabetes, né? Diabetes é o excesso de açúcar no sangue. E aí tem um órgão ali que é muito importante, que é o pâncreas, que vai produzir um hormônio que vai tirar essa insulina, essa glicose, esse excesso de glicose do sangue e vai fazer com que todas as células sejam alimentadas e o exagero, né, a sobrinha vai para onde? Para o tecido adiposo. Só que os diabéticos têm um problema, né, chamado de resistência à insulina. Então você tem muito açúcar e muita insulina no seu sangue, mas mesmo assim as células não conseguem ser abastecidas. E aí entra um super remédio, que é a atividade física. É Aham. claro que nós temos os remédios também, né, tomados ali em via oral, ou então injeções de insulina, que são compatíveis com a nossa insulina produzida por nós também, mas o remédio, mas também a atividade física pode sim ser considerada um remédio, porque ela melhora essa utilização da glicose. E os músculos, as células começam a usar também essa glicose de uma forma mais eficiente. Então, pessoal, não dá para ficar no sofá não. Todo dia é dia de movimento. E Bianca, fala pra gente com relação, porque assim, eu vi que, e eu achei muito legal isso que você é especialista em saúde corporativa. E a gente vive hoje num momento em que as pessoas estão cada vez mais, né, trancafiadas, ou em casa, no seu home office trabalhando, ou presas ali no trânsito para ir para o trabalho, depois presas no trânsito para voltar para casa, e aí cadê a coragem para fazer sequer uma atividade? Que dicas você dá para as pessoas que hoje, de certa forma, estão sufocadas ali na rotina e não conseguem enxergar uma possibilidade de fazer atividade física? Ter uma vida mais ativa. Então, aquelas velhas dicas, né, de subir escada, de ter uma vida ali que você movimenta. Qual foi a última vez que você levantou totalmente o seu braço? A gente fica aqui, né, só lavando o cabelo, acaba não esticando os braços totalmente. Qual foi a última vez que você fez 1 minuto, por exemplo, de agachamento? A gente sabe que esse exercício, utilizando a musculatura das pernas, é muito eficiente para captar glicose. E aqui eu tenho uma pergunta para te fazer. Imagina só, uma pessoa que fica 10, 12 horas sentada ali no computador, Aham, mais 8 horas deitada na posição para dormir. Gente, que horas que nós estamos ficando em pé? Então tem uma verdade. dica também que é muito legal, que é exatamente essa. Fique mais em pé ao longo do seu dia. Estando em casa, em home office, fique mais em pé. Vai falar no telefone? Faça isso se movimentando. Vai fazer uma videochamada? Coloque o seu laptop numa prateleira para você fazer isso na posição em pé. Infelizmente, nós institucionalizamos essa questão do trabalho administrativo na postura sentada. Só que a gente não precisa ficar o tempo todo sentado. Então, ficar em pé já é um santo remédio e vai fazer com que você tenha aí uma eficiência nesse processo metabólico.
Muito bacana. Para o pessoal que vai para o escritório, sai de casa de manhã cedo, aí pega o carro ou pega o transporte público, vai para o escritório. Que exercícios, por exemplo, que dicas você dá para essa galera que antes de ir para o trabalho? Ah, muito bacana. Se a gente, por exemplo, pegar meia hora do nosso dia, vou acordar 30 minutos antes. Aí é claro, precisa dormir também mais cedo, né, gente? Aham. Ninguém vai ficar meio zumbi ali, tem que dormir bem. Então não adianta também aquela pessoa que vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, querer acordar às 5. Isso não vai dar certo. Primeira coisa é, regule o seu sono. Comece a dormir mais cedo. Como a gente fazia antigamente. Eu brinco que a gente não esperava as novelas acabarem, né? Aquelas novelas mais Aham. do fim da noite. A gente tinha sono, ficava lá no sofá, já estava ali dormindo. Hoje a gente fica postergando esse sono. E sono e diabetes têm uma total correlação. Então acordou mais cedo, vai fazer pelo menos 30 minutos de caminhada. Ou se você tem uma academia simples que seja no seu prédio ou próximo da sua casa, vá para a academia. Em 30 minutos você consegue fazer uma sequência de exercícios funcionais, muitas vezes utilizando até o peso do próprio corpo, né? Eu brinco que tem aquelas ginásticas do Paulo Cintura, mexe braço, vai pra Aham. lá, pé pra cima, pé pra baixo. Até hoje isso tá na moda. A gente utilizando o nosso corpo é uma super máquina de fazer exercício. Então, 30 minutos por dia. E aí você vai comparar, porque a ideia é que você controle a sua glicemia, que você esteja atento a esse controle glicêmico. E além de você controlar o seu quadro atual, é interessante que você se analise, né? Analise esse passado recente. Qual foi seu último ano? O que você fez nesse último ano? Quais foram as suas marcas glicêmicas? Você fez exames de sangue? Então é importante que você veja esse retrato também desse passado tão recente. É importante a gente se comparar com a gente mesmo. Muito bacana. E aí, praticando exercício, a gente consegue ver melhoras na questão da saúde quando se trata de diabéticos, Bianca? Claro, a gente vai reduzir esse quadro de síndrome metabólica. A gente vai fazer a nossa insulina produzida por nós mesmos, ou então aquela que você usa, né, de forma exógena, que são as injeções. Essa insulina vai ter muito mais eficiência para captar essa glicose, alimentar as suas células, desde o cérebro até o dedão do pé, né? E vai conseguir guardar ali, se você tiver uma sobrinha, vai conseguir guardar também no tecido adiposo com muito mais eficiência. Aquela glicose, aquele açúcar do sangue, não pode ficar muito alto. Vamos lembrar de um detalhe importante. Nós temos aqui os nossos olhos, né? Nesses olhos, os nossos olhos têm os capilares sanguíneos, que são muito fininhos. Por que os diabéticos descontrolados começam a perder a visão? Porque o sangue com muito açúcar, ele vai corroer esses vasinhos. E aí, aos poucos, eles vão ali, né, sendo oxidados, corroídos, digamos assim, e o diabético descontrolado perde a visão. Então, a gente não pode ficar com esse açúcar muito alto. Aquela pessoa que está sempre ali, com a glicemia 200, 250 e acha normal, isso não é normal. A médio e longo prazo, você vai ter um desgaste muito sério na sua saúde. Então, a Nossa, importância perigoso. de você fazer atividade física para você funcionar com muito mais eficiência e não ter problemas aí que realmente não são necessários. Muito bacana. Bianca, diz pra gente, o ideal é fazer exercícios após um dia de trabalho ou antes de ir pro trabalho? Ai, essa pergunta, quando me colocam numa berlinda, eu falo, meu Deus do céu, sabe por quê? Porque o Ah, ideal é que a gente se movimente no período da manhã. Por quê? Porque quando a gente vai para academia à noite, tem barulho, você ali vai produzir adrenalina, você vai ficar ligadão. E isso vai fazer o quê? Vai prejudicar, pode prejudicar, não é que vai, pode aham. prejudicar a qualidade do seu sono. Ah, sim. Mas tem uma outra questão, tá? O que é melhor? Fazer atividade física à noite, que pode ali ter um probleminha, né, em dormir, você pegar no sono, ou então não fazer. Gente, tem que fazer atividade física. Então se programe, tente o quanto antes para academia, 6, 7 da noite, porque o ideal é que você chegue 2 horas, pelo menos 2 horas antes de dormir, tá? Então é muito interessante que você faça isso. Olha esses balões, o que Pois não é? aconteceu? Alguém ganhou os Ai, parabéns, que não sei quem legal, você foi. viu? Isso, foi muito propício. Gente, é isso aí, atividade física, né?
A gente acaba lidando com improviso, que eu achei legal, não sei o que aconteceu aí. Também não sei. Pode ser alguma coisa no meu sistema. Mas então essa é a o dica, ideal né? O importante é se vá movimentar. de qualquer maneira, mesmo que à noite. Agora se você me perguntar o que é melhor, se movimentar de dia, né, pela manhã, ou no final do dia? Com certeza pela manhã. Ah, pois então pronto. Bianca, muito obrigada pela sua participação aqui no ATM TV. Muito legal essa conversa. E olha, fomos premiados até com balãozinhos. Sensacional a conversa de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, pessoal. Um beijo grande e até a próxima. Obrigada. Nós conversamos com a Bianca Vilela, que é especialista em saúde corporativa, e ela trouxe informações pra gente muito importantes com relação ao combate ao diabetes. Amanhã é dia 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, uma doença que é extremamente perigosa, silenciosa, que a gente precisa ter muito cuidado com ela. E as dicas que a Bianca trouxe aqui pra gente foram imprescindíveis e uma delas é: a gente precisa se movimentar.